Então, eu passo a palavra agora ao Rodrigo para iniciar a sua fala. Perfeito. Muito obrigado, Alan. Vamos começar, então. Hoje, a equipe da cardiopulmonar pediu para eu conversar um pouco sobre como lidar com um paciente com câncer hereditário na prática clínica, né? E a gente vai começar essa conversa, inicialmente, como de praxe, todas as aulas de aconselhamento genético começam dizendo que cerca de 10% de todos os casos de câncer de cólon tem um forte fator hereditário que influenciou o seu aparecimento. Mas, antes de falar especificamente desse pequeno grupo, dos 10%, acho que é interessante a gente partir para quais são as características mais comuns dos tumores que são esporádicos, ou seja, daqueles 90%, né? De forma geral, o paciente tem uma idade em torno dos seus 58, 60 anos. A principal causa são fatores ambientais, como, por exemplo, alimentação. O risco cumulativo até 70 anos gira em torno de 6%. E o fenótipo, 70% deles, eles são no cólon descendente e cerca de 12% têm instabilidade de microsatélites. Então, quem é aquele paciente que a gente deve levantar a hipótese que faça parte desses 10% dos casos de cânceres hereditários? A gente tem algumas ferramentas... Não consigo ouvir o que o apresentador fala. Alô? Ai, que porcaria. Alô? Um aplicativo novo aí. Espera aí. Não tá... Quem é que está falando? Alan, eu acho que tem que destravar. Tem que apertar. Cláudio falando. Tem que... Oi, Cláudio. Você não está ouvindo? Tem que apertar o microfone se transformou para mim em telefone. Eu tive que clicar em cima. E aí clica em cima do microfonezinho. Pode continuar, Alan? Pode continuar, Rodrigo. Então tá. Então, assim, quais são esses 10%, então, né? A gente tem que lançar mão de algumas ferramentas para tentar identificar. A primeira delas, sem dúvida, é a história familiar. A segunda é a presença de pólipos. E a terceira é a presença ou não de instabilidade de microsatélites. A gente vai conversar um pouco sobre essas 3 características. Então, isso aqui é uma figura esquemática, né, dos 10% dos tumores que são hereditários. A grande parte dos tumores são não polipoides e alguns apresentam polipose. Entre os tumores que são relacionados a não polipoides, a síndrome de Lynch, sem dúvida, é a mais relevante das síndromes de câncer hereditário, enquanto que aquelas que apresentam pólipos, a polipose anematosa familiar é a que prevalece. Então, aqui é um esquema tentando dividir as síndromes hereditárias em síndromes que possuem pólipo ou aquelas que não expressam de forma significante pólipos. E eu só coloquei esse esquema aqui nessa figura porque eu gostaria de colocar algumas síndromes que a gente dificilmente pensa na hora que o paciente com polipose está na nossa frente, mas que a gente não pode esquecer. Como, por exemplo, pacientes com mutações no gene multi-YH, que é uma das poucas síndromes que podem causar, que são autossômicas recessivas e que também podem causar polipose. E mais recentemente foi descrita síndromes também com um fenótipo muito variado em relação ao número de pólipos, que nós chamamos de mutações no gene POL-E ou POL-D. Então, todos esses genes aqui, quando você vai pesquisar um paciente com polipose, eles devem estar presentes dentro do seu teste genético. Em relação àqueles que têm um histórico familiar muito forte, que não possuem pólipos, sem dúvida, a síndrome mais relevante é a síndrome de Lynch. A gente vai falar muito sobre ela nessa apresentação. Então, aqui é um caso ilustrativo, né? Um paciente, uma paciente com 40 anos de idade que foi diagnosticada com câncer de cólon metastático. E na hora que foi feito, então, esse diagnóstico, foi visto que essa paciente tinha inúmeros pólipos no intestino, incluindo o tumor e as metástases hepáticas. Quais são os sinais de alerta, então,
que a gente tem que utilizar para pensar que a paciente possui uma síndrome, uma síndrome com polipose. Então, qualquer paciente que tenha mais do que 10 pólipos adenomatosos durante a sua vida, ele já é um candidato a fazer uma investigação. Então, não necessariamente você precisa ter aquele paciente com o colo com vários pólipos para ser somente esse paciente a levantar essa hipótese. Basta um número maior do que 10 cumulativo durante a vida para iniciar a investigação. Além disso, alguns pacientes trazem na história que existem familiares que já tiveram que retirar inúmeros pólipos, então esses pacientes também têm que soar o alerta. E aqueles pacientes que possuem pólipos amatomatosos, são síndromes mais raras, mas que sem dúvida podem ter uma implicação para manejo familiar de forma muito significante. Então, esses pacientes, de forma geral, têm que ser encaminhados para fazer uma avaliação subsequente a respeito de síndromes mais raras relacionadas a pólipos. E aqui é uma figura também esquemática das principais síndromes de câncer de cólon hereditário. Aquelas pacientes que têm menos do que 10 pólipos e um histórico familiar rico, a gente tem que pensar em síndrome de Lynch. Conforme o número de pólipos vai aumentando, entre 10 e 100, as principais são a polipose adenomatosa familiar atenuada e a MAP síndrome. O que é MAP síndrome? É a síndrome associada a mutações no gene multi-YH, e essa síndrome é uma síndrome autossômica recessiva. Significa que você precisa ter a mutação nos 2 alelos para você apresentar essa polipose. E aquelas pacientes que têm mais do que 50 pólipos, aí sim a polipose familiar clássica é um diagnóstico até clínico, né, que a gente pode fazer. Então, vamos conversar um pouco sobre a adenomatosa familiar, a clássica. Como que ela normalmente se apresenta? Com mais do que 100 pólipos em todo o intestino. A principal causa é a mutação germinativa no gene APC. E é importante colocar que cerca de 20% dessas pacientes, essa mutação no gene APC acontece de novo, ou seja, não existe nenhum familiar que tenha essa mutação e isso é presente somente naquele paciente, e é por isso que muitas vezes você não necessariamente precisa ter um histórico familiar rico de câncer de intestino ou pólipo na família, e mesmo assim esse paciente pode ter uma síndrome clássica, porque 20% acontecem mutações de novo. A idade do diagnóstico do câncer coloretal, em média, acontece ao redor dos 40 anos de idade, é uma síndrome autossômica dominante, e o risco cumulativo, virtualmente, se todos sobreviverem até os seus 45 anos, é ao redor de 100%. E existem várias manifestações extracolônicas, algumas associadas com tumores e outras não. As que têm associação com tumores é o aumento de risco de tumores desmoide, tumor gástrico, intestino delgado, pâncreas, nervoso central e hepatoblastomas em crianças. Então, é uma tabela que a gente pode diferenciar quais são as principais características de cada síndrome polipose, né? Então, a clássica, mais do que 100 pólipos, autossômica dominante, e o gene mutado APC. A polipose atenuada, o gene mutado também é o APC, mas não, só fez um fenótipo mais brando, certo? Em relação à síndrome MAP, que é aquela associada a uma doença autossômica recessiva, o fenótipo pode ser tanto com pouquíssimos pólipos, até aqueles pacientes que têm uma apresentação muito similar à adenomatose, polipose familiar com mutação no gene APC. E qual que é a diferença, então, de uma polipose atenuada e uma polipose clássica? As duas têm mutação no mesmo gene, no gene APC. A grande diferença é a posição da mutação que está no gene. Então, aquelas pacientes que têm uma mutação mais no meio, nos exons que ficam no meio do gene, elas têm uma tendência de apresentar um fenótipo mais severo, com mais pólipos. Enquanto que aquelas pacientes que têm uma mutação mais na parte da extremidade do gene, principalmente na região 3', essas são aquelas pacientes que costumam ter, então, um fenótipo mais atenuado. Então, qual que é a grande relevância de identificar esses pacientes com mutação?
porque o risco de câncer nesses pacientes de desenvolvimento durante a vida é extremamente elevado. E aqui, aquelas pacientes, mesmo com um fenótipo atenuado ou com mutações no gene multi-YH, aquelas mutações bialélicas de forma recessiva, tem cerca de 80% de desenvolver câncer de cólon durante a vida, enquanto que aqueles pacientes com polipose clássica, virtualmente 100% até os 45 anos. Então, aqui eu estou colocando algumas características da polipose clássica. Então, esses inúmeros pólipos no intestino, sem dúvida, vocês como gastroenterologistas e endoscopistas já devem ter visto alguns durante a vida. Mas também podem ter pólipos no trato gastrointestinal alto, de forma bastante relevante, e as manifestações extracolônicas benignas podem ser osteomas, principalmente aqui na região da mandíbula, dentes extranumerários, e aqui um tumor muito difícil de ser tratado nesses pacientes, que muitas vezes é ele que acaba limitando a sobrevida desse paciente, que são tumores desmoides, que podem aparecer em qualquer região do corpo. Então, como existe um fenótipo clínico, muitas vezes você faz você faz a endoscopia, a colonoscopia, já acha os pólipos e fala, essa paciente tem polipose. Então, muito pouco desses pacientes acabam sendo encaminhados para o geneticista para fazer uma avaliação genética. Vale a pena fazer uma avaliação genética? Então, assim, o que eu coloquei aqui nesse caso especificamente? Aquela paciente é uma paciente que já tinha um câncer metastático. Infelizmente, a sobrevida dela está determinada por causa disso. Mas, quando a gente foi testar os filhos dessa paciente, 2 filhos eram positivos, enquanto os outros 2 eram negativos. E quando a gente fez a colonoscopia desses filhos, a gente viu que o menor já tinha 3 pólipos adenomatosos, enquanto que a paciente de 17 anos já tinha 50 pólipos adenomatosos. Então, eu pude poupar esses pacientes que são negativos para a realização de exames, principalmente nessa faixa etária, que é extremamente desconfortável, e a gente focou naqueles pacientes que realmente poderiam ter um maior benefício. E eles, a partir de agora, vão fazer um acompanhamento muito de perto e poder ter a oportunidade de não desenvolver essa doença que a mãe desenvolveu e, portanto, ter aí uma expectativa de vida muito maior. E por que a gente sempre sugere encaminhar ou fazer o teste genético caso você se sinta confortável? Porque não é mais uma barreira isso hoje em dia. Desde 2018, nós podemos fazer a solicitação de testes genéticos para aqueles pacientes que possuem um fenótipo de polipose. Isso já está dentro do rol de procedimentos da ANS de cobertura obrigatória. E todos os pacientes que têm um fenótipo de polipose, eles devem ser testados tanto para os genes APC como para o gene multi-YH. Portanto, hoje em dia, a gente já está autorizado a solicitar essas pesquisas genéticas através do convênio. E todos os pacientes que têm mais do que 100 pólipos, também está garantido pelo rol da ANS a possibilidade de realização de colectomia total para aqueles pacientes que não é mais possível a gente fazer um rastreamento com colonoscopia. Então, de uma forma geral, a gente muda o manejo desses pacientes desde o nascimento. Como? Em pacientes que abaixo de 10 anos, esses pacientes precisam ser submetidos a exame físico anual, ultrassom de abdômen anual e alfa-fetoproteína sérica anual, justamente por causa do aumento de risco de hepatosarcomas nesses pacientes. E aqueles que têm mais do que 10 anos, eles precisam ser submetidos a colonoscopias, um a cada 2 anos, considerar o uso de inibidores de COX, cirurgias profiláticas, a depender da quantidade de pólipos, e aqueles pacientes acima dos 25 anos também precisam fazer um acompanhamento com endoscopia digestiva alta e ultrassom de tireoide anual. E aqui é uma figura mostrando uma das opções que nós temos para realização de cirurgias profiláticas. E nesse caso aqui, é uma cirurgia que foi poupadora de reto e a gente sempre tenta fazer isso para que os pacientes tenham mais conforto, né, em relação à parte esfincteriana. É lógico que não é sempre que a gente consegue fazer isso e, nesses casos, existem cirurgias específicas para que esses pacientes consigam ter uma qualidade de vida adequada.
Então, era isso que eu queria conversar sobre polipose. Eu não sei, Alan, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou inteiramente à disposição. Caso contrário, a gente vai partir para o segundo caso clínico, que aí sim é o caso de síndrome de Lynch, que a gente vai explorar de forma bastante aprofundada quais são as grandes novidades do momento para a síndrome de Lynch. Então, vamos lá. A gente pode seguir, Rodrigo, e deixar os questionamentos para o final. Perfeito. Combinado, então. Então, essa é uma história típica de um paciente com síndrome de Lynch. Nem todos os pacientes aparecem no nosso consultório dessa forma, né? Então, a gente está colocando aqui uma paciente com câncer de endométrio aos 40 anos de idade e agora atualmente diagnosticada com câncer coloretal aos 47 anos de idade. Como que eu inicio a avaliação dessa paciente? Além de saber qual é o histórico pessoal de câncer dela, essa combinação de câncer de endométrio e câncer coloretal, ela precisa obrigatoriamente levantar a hipótese de síndrome de Lynch, porque são os principais tumores que acometem os pacientes com mutações nos genes do reparo. Então, eu preciso tentar entender se existe o mesmo padrão em algum dos lados da família. E aí, quando a gente começa a fazer um heredograma, que de forma geral precisa ser com pelo menos 3 gerações, idealmente, você começa a identificar que do lado paterno também existe um diagnóstico de câncer coloretal no seu pai, na sua tia paterna, em uma idade precoce, certo? E também no seu avô paterno. Então, essas características, elas fecham para a gente os critérios de Amsterdã, certo? Que são, aqui a gente pode falar que são critérios 3, 2, 1. Pelo menos 3 tumores dentro do espectro da síndrome de Lynch. E esses tumores não são somente cânceres coloretais, eles são tumores, por exemplo, de endométrio, intestino delgado, ureter, pelve renal, e isso vem se expandindo esse conhecimento nos últimos anos, mas, em princípio, esse critério de Amsterdã ainda não foi modificado, certo? Então, se você tem 3 parentes, sendo que um deles é um parente de primeiro grau com um desses tumores, associado a 2 gerações sucessivas afetadas, então, 3 tumores, 2 gerações, e um desses tumores diagnosticado abaixo dos 40 anos, você preenche os critérios de Amsterdã e esse paciente deve seguir uma investigação para síndrome de Lynch. Esses critérios eles foram bastante interessantes no passado, onde a gente tinha uma forma de conseguir fazer algum tipo de investigação molecular muito, muito difícil. Atualmente, a nossa capacidade de realizar investigação molecular, ela está amplamente disponível. Então, esses pacientes, eles não necessariamente, a gente só deve pensar em pacientes de Lynch quando eles preenchem esse critério tão restrito. A gente tem que começar a pensar um pouquinho fora da caixinha nos dias de hoje. Então, para isso, a gente precisa entender qual que é as principais características de tumores coloretais dentro da síndrome de Lynch. Então, a idade do diagnóstico é um pouco mais precoce, ao redor dos 45 anos, ela é uma herança autossômica dominante, e os genes associados à síndrome de Lynch são 5. Além dos genes do reparo, MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2, recentemente a gente descobriu também um outro gene chamado EPCAM, e este gene ele precisa também estar presente dentro dos nossos painéis genéticos. O risco cumulativo de desenvolvimento de câncer até os 70 anos é em torno de 70%. E a maior parte dos tumores câncer coloretal aparecem como aqui na figura, no cólon ascendente, no cólon direito, eles são pouco diferenciados, muitas vezes com componente mucinoso, presença de anel de Sinnett e uma grande infiltração linfocitária. E a assinatura desses tumores mais relevante é a presença de instabilidade de microsatélites. Aqueles pacientes que possuem síndrome de Lynch também estão sob risco de desenvolvimento de tumores extracolônicos, como, por exemplo, tumor de endométrio, como a nossa paciente do caso, câncer gástrico, intestino delgado, pâncreas, tumores do trato biliar, ovário, trato urinário, sistema nervoso central e glândula sebácea.
E estas são as porcentagens que a gente pode ter. O segundo tumor mais comum, sem dúvida, endométrio. Algumas séries chegando a mais de 60% dos casos. A gente sabe que gira em torno de 40%, 50% na média. Mas aqui, muitos casos, câncer gástrico, algumas séries chegando até 30%, tumores do trato urinário e câncer de ovário também de forma relevante e aumentada. Só para vocês terem um nível de comparação, o risco de câncer de ovário na população em geral gira em torno de 1%, enquanto as pacientes com síndrome de Lynch podem ter em torno de 5% até 15% de risco. Então, é extremamente relevante, hoje em dia, a gente realizar a investigação de instabilidade de microsatélites, e eu aqui sou um grande defensor do screening universal. Ao meu ver, não existe mais porquê a gente fazer um teste, ter um diagnóstico de um paciente com câncer coloretal e não solicitar uma investigação de microsatélites. E antes de eu entrar no motivo pelo qual eu sou um grande defensor dessa ideia de testar todos, eu vou tentar explicar para vocês aqui o que é instabilidade de microsatélites. Então, no nosso genoma, ou seja, no todo o nosso DNA, existem várias regiões de sequências repetidas de nucleotídeos. Essa aqui é somente um exemplo. Por exemplo, AG, 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 AG e assim por diante, nesse caso aqui se repetindo 9 meses. Essa repetição de dinucleotídeos, pode ser ou tetranucleotídeos desta forma disposto, nós chamamos de microsatélites. E eles estão presentes em várias regiões do genoma, incluindo regiões dentro dos genes propriamente ditos, porque a gente sabe que uma grande parte do nosso DNA não é responsável por transcrição e consequente tradução de genes, né? Então, esses microsatélites podem estar dentro de genes extremamente relevantes ou naquelas regiões de DNA que nós ainda não sabemos qual é a função no nosso organismo. Então, imaginem aqui, essa foto é uma foto representando todos os satélites que existem, né, de uma forma bem caricata, assim, todos os satélites que existem em volta da Terra. E é mais ou menos isso. Se você pegar o genoma inteiro, os microsatélites estão por todos os lados. E o que acontece? Da mesma forma que nós, quando tentamos pagar uma conta no nosso banco, que existem vários números repetidos, por exemplo, aqueles números zeros, um atrás do outro, você nunca sabe direito se você tem que digitar 5, 6 ou 7 zeros, e isso muitas vezes causa erros. A nossa célula, na hora de fazer a divisão celular, também pode cometer os mesmos erros nessas regiões que você tem inúmeras repetições. Então, existe um mecanismo de reparo específico justamente para esse tipo de erro, que é justamente os genes de reparo que são os mais relevantes, são MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Naquele momento que a célula está se replicando e ocorre um erro em um daqueles microsatélites, essas proteínas são recrutadas, esse erro é detectado, eles conseguem fazer uma correção e deixar o DNA completamente normal novamente. Então, essa é a função dos genes de reparo. E o que acontece quando um deles não está funcionando? Se algum desses genes para de funcionar, começa a existir um acúmulo de erros justamente na hora da replicação dessas células nos microsatélites, nessas regiões que acontecem em várias posições do nosso DNA. E é justamente por isso que a gente fala que eles se transformam em microsatélites instáveis. Então, é dessa origem que vem a terminologia instabilidade de microsatélites. E a grande parte dos tumores que isso acontece não são por causa de uma alteração germinativa, ou seja, você nasceu com um defeito em um desses genes. Na realidade, durante a vida, ocorre alguma alteração genética nesses genes que acaba causando essa perda de capacidade de correção dessas instabilidades, desses erros no microsatélite. E a grande parte das vezes isso acontece por causa de alguns fenômenos
somáticos, ou seja, que acontecem somente nas células após o nascimento, como hipermetilação do promotor MLH1, mutação no gene BRAF, ou um outro conceito que eu queria introduzir aqui, que são mutações somáticas duplas em genes de reparo. Então, vamos supor que o MLH1, um gene extremamente relevante dentro desse complexo proteico de reparo de DNA, durante a vida, você tem um dos alelos que cai e depois de alguns anos, um outro alelo também sofre a mutação, ou seja, uma dupla mutação no mesmo gene, mas de causa somática. E isso nós chamamos hoje de double somatic mutations, tá bom? E uma pequena parte somente dos casos de instabilidade de microsatélites acontecem por causa da instabilidade de genes com mutações herdadas, ou seja, mutações germinativas nos genes do reparo. A gente acha que a grande parte dessas mutações acontece nos genes MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. O EpiCAM a gente ainda não sabe qual é a porcentagem. Esse senhor aqui, para quem ainda não conhece, é o responsável pelo nome da síndrome, ele é o Dr. Henry Lynch, e infelizmente ele nos deixou o ano passado, e toda a comunidade que trabalha com oncogenética não pode passar uma aula sem, ao menos, homenageá-lo e agradecer por tudo que ele fez pela nossa área. Ele é o pai da oncogenética, e sem ele, realmente, a gente teria ficado muito atrasado nos conhecimentos que a gente tem hoje. E como que a gente faz, então, para detectar pacientes com instabilidade de microsatélites? É fácil detectar essas alterações genéticas? Nós temos duas formas de fazer isso hoje. Uma amplamente acessível, que é o uso da imunistoquímica. Você simplesmente solicita para o seu patologista, no tumor, no câncer coloretal, por favor, faça uma imunistoquímica para os genes de reparo. Você não precisa nem colocar esse nome se você não se lembrar dos 4 nomes aqui dos genes de reparo. Ele já sabe o que você está pedindo. Ou você pode até colocar assim, imunistoquímica para ver se tem instabilidade de microsatélites, tá? Ele vai entender do mesmo jeito. E se você não quiser pedir por imunistoquímica, você quiser ser uma pessoa que gosta de testes moleculares e ir para testes específicos, que hoje está em voga, né, os PCRs, é possível também fazer uma avaliação de instabilidade por PCR. Infelizmente, essa avaliação está muito pouco disponível na grande parte dos laboratórios de anatomia patológica no nosso Brasil. Então, a imensa maioria dos casos, nós fazemos imunohistoquímica. E por que eu sou um defensor do screening universal? Porque nós vamos conversar a partir de agora que existem modificações em uma série de condutas nos pacientes que têm instabilidade de microsatélites e câncer coloretal. E a sensibilidade e a especificidade de detecção através de imunistoquímica gira na ordem de 95%. E é um tipo de exame disponível em praticamente todos os lugares que possuem imunistoquímica. Então, não tem por que a gente não solicitar, e os nossos convênios, de uma forma geral, conseguem cobrir isso sem nenhum custo adicional para os nossos pacientes. Então, no momento que você tem um paciente com câncer coloretal, eu sugiro fortemente que todos sejam testados para instabilidade, ou por imunistoquímica ou por algum outro método. De todos os tumores, 15% vão ter instabilidade. Desses, a maioria são tumores esporádicos e são aquelas causas somáticas que geraram essa instabilidade. Mas cerca de 3% de todos os tumores, e dentro da instabilidade de microsatélites, eles são derivados da síndrome de Lynch. Então, classicamente, no momento que você identifica um paciente com instabilidade de microsatélites, você foi ensinado a pedir testes somáticos adicionais, como a hipermetilação do promotor do MLH1 ou a mutação do BRAF. Se, por acaso, vier negativo esses testes, aí sim você parte para testes para avaliar se esse paciente tem ou não síndrome de Lynch, certo?
qual é a prevalência, né, da síndrome de Lynch? Vale a pena? Então, a gente sabia, até mais ou menos nos anos 2000, que cerca de 5% da população em geral desenvolvia câncer coloretal. E 3% desses cânceres coloretais estavam associados à síndrome de Lynch. Então, a gente acreditava que, como a penetrância era em torno dos seus 50%, que 1 para cada 330 nascidos vivos tinha alguma mutação nos genes do reparo. Em algumas regiões específicas, principalmente naquelas regiões que têm mutações fundadoras, como, por exemplo, na Islândia, essa frequência populacional é mais baixa ainda, 1 para praticamente 200. E estudos mais recentes, utilizando um sequenciamento que é mais moderno, de nova geração, achou que, na realidade, essa frequência ela deve ser um pouco menor do que 1 para 300, quando você leva em consideração todos os genes do reparo. E esse trabalho foi um trabalho que a gente fez em associação com inúmeras universidades nos Estados Unidos, para tentar identificar se existia alguma diferença em relação à população afrodescendente. Por quê? Porque, normalmente, essa população ela é subrepresentada em estudos de genética. Infelizmente, isso acontece em todas as partes do mundo. A gente fez um esforço hercúleo tentando recuperar famílias de pelo menos 10 grandes centros dos Estados Unidos. E a gente conseguiu recrutar somente 51 famílias afrodescendentes para tentar entender qual que é o espectro de mutações na síndrome de Lynch. E o que a gente achou aqui, que aparentemente, lógico, considerando que esse N é muito pequeno, os pacientes afrodescendentes, pelo menos que estavam morando nos Estados Unidos, tinham uma maior frequência de mutações no MLH1. E para a nossa população aqui, principalmente a população da Bahia, isso pode ser extremamente relevante, uma vez que a nossa população tem uma grande porcentagem de pacientes afrodescendentes. Então, nem todos os pacientes que possuem síndrome de Lynch têm o mesmo risco de desenvolver tumores durante a vida, porque a gente empacotou síndrome de Lynch para mutações nesses 4 genes. Mas o que a gente sabe é que o MLH1 e o MSH2 são aqueles que têm o maior risco de desenvolver câncer coloretal, girando em torno de 40% até os 70 anos de idade. E 70%, quando você associa os outros tumores da síndrome, eles podem desenvolver tumores até os 70 anos de idade. Agora, se você pegar um paciente com mutação em MSH6, esse risco de câncer coloretal já cai de 40%, 45% para 20%. E aqueles pacientes com mutação em PMS2 é menor ainda, é cerca de 10%. A gente ainda não distingue como fazer o acompanhamento baseado por gene, mas essas informações são extremamente relevantes para você passar para o seu paciente. Você não pode dizer para todos eles que têm mutação que o risco de ter câncer durante a vida é de 70%, certo? Isso gera um grande terror para o paciente e é muito importante a gente conseguir diferenciar isso na hora de fazer o aconselhamento genético. E aqui, para sumarizar como que normalmente a gente fazia, e eu vou fazer aqui uma proposta diferente, que está começando a chegar muito forte no mundo da oncogenética, é que esses pacientes, eles faziam o quê? Eles normalmente faziam uma pesquisa de instabilidade de microsatélites, se viessem positivos, a pesquisa do BRAF ou da hipermetilação do MLH1, e aqueles negativos a gente ia para um teste de nova geração para avaliar se eles eram pacientes com síndrome de Lynch. Só que dessa forma, você perde uma série de pacientes que ficam ainda inconclusivos, mesmo fazendo isso. Por quê? Porque a gente descobriu que aqueles pacientes que têm instabilidade de microsatélites e não têm nenhuma alteração germinativa, uma grande parte deles tem dupla mutações somáticas naqueles genes do reparo. E esses não são detectados através de testes simples de, por exemplo, hipermetilação ou mutação de BRAF. Então, qual é a proposta atual? A gente sair desse modelo tradicional de screening que é proposto e ainda hoje é o padrão, esse que eu expliquei para vocês, é um passo a passo e muitos pacientes acabam se perdendo nesse caminho, e ir direto
para um teste de sequenciamento de nova geração para todos os pacientes que têm instabilidade de microsatélites. Por quê? Porque nesta forma eu consigo fazer uma série de avaliações ao mesmo tempo. Eu consigo avaliar algumas mutações que são extremamente relevantes para terapêutica e prognóstico, por exemplo, BRAF, KRAS e NRAS, e ao mesmo tempo eu consigo sequenciar os genes que estão associados à síndrome de Lynch. E eu não fico fazendo esse passo a passo para ver se o paciente realmente necessita ou não fazer uma avaliação desses genes. E todos aqueles que vêm positivos para mutações nos genes da síndrome de Lynch, esses sim precisam confirmar a presença de mutação no seu DNA germinativo através de alguma avaliação ou no sangue ou na saliva. E esta nova abordagem que está sendo proposta, ela conseguiu superar o método tradicional em relação à detecção de pacientes com síndrome de Lynch. Nesse caso aqui, nesta publicação do JAMA Oncology de 2018, a sensibilidade do sequenciamento de nova geração foi de 100% em detectar pacientes com síndrome de Lynch. Enquanto que se você usar o tradicional, que é a instabilidade associada ao BRAF ou instabilidade associada à imunistoquímica associada ao BRAF, foi em torno de 90%. Alguns pacientes são perdidos se você fizer isso. Então, muitas pessoas que têm isso disponível dentro do seu centro acadêmico está começando a adotar essa abordagem muito mais simples e direta, sequenciando todos os tumores para avaliar se tem instabilidade e, ao mesmo tempo, por que ele tem a instabilidade. Se essa instabilidade é por causa de uma mutação em gene de reparo ou porque é, por exemplo, uma mutação no BRAF. E eles tinham um conceito, também na síndrome de Lynch, que os pacientes não desenvolviam adenoma, né? A grande parte, simplesmente, o tumor ele se desenvolvia tão rapidamente que a gente não tinha nem a chance de achar o adenoma. E nessa publicação extremamente recente da Gastroenterology, em 2020, eles fizeram um acompanhamento de aproximadamente 3.000 pacientes com síndrome de Lynch e fizeram colonoscopias anuais para esses pacientes. E olha só que interessante, essa aqui é a incidência cumulativa de adenomas ressecados durante esse acompanhamento. E como vocês podem ver aqui, o MSH2 chegou a ter quase 60% de presença de pelo menos um adenoma durante esse acompanhamento. O MLH1 e o MSH6 também. Portanto, esses pacientes eles não têm polipose, mas eles desenvolvem sim pólipos, e se você fizer o screening adequado, é possível detectá-los e tentar retirá-los antes de eles se desenvolverem em algo mais grave. E olha que interessante, uma outra pergunta que a gente sempre fazia é: será que vale a pena pesquisar a instabilidade de microsatélites no adenoma? E esse estudo que foi publicado na Modern Pathology em 2017 mostrou que se o adenoma ele é menor do que 8 milímetros, muito provavelmente, apenas em 43% dos casos, ele vai mostrar instabilidade de microsatélites. Mas se o adenoma for maior do que 1 centímetro, essa chance de detecção de instabilidade é de 100%. Então, nós podemos investigar também instabilidade em adenomas um pouco maiores. Em alguns cenários, isso pode ser utilizado. Não estou advogando aqui fazer isso para todos, mas em alguns cenários isso pode ser extremamente relevante. E aqueles casos também dentro dessa série que foram seguidos e tiveram adenomas avançados, parece que o gene MSH2 foi o que teve a maior incidência cumulativa, cerca de 30% a partir de 10 anos. E olha só, para que serve, então, a gente diagnosticar os pacientes que têm, depois que, infelizmente, não foram detectados os adenomas, possivelmente, então, ressecados e não desenvolveram câncer coloretal? O que acontece quando os pacientes desenvolvem câncer coloretal e têm instabilidade de microsatélites, independente de serem Lynch ou não? É notório que esses pacientes com estadio clínico 1, 2 e 3
têm uma melhor sobrevida. Ou seja, o prognóstico desses pacientes, pelo menos os estadios iniciais, ele é melhor para aqueles que têm instabilidade do que aqueles que têm tumores estáveis. E isso também teve impacto, inclusive, em relação a um marcador que a gente sabe hoje que é de péssimo prognóstico, que é o BRAF. Mesmo os pacientes que têm instabilidade de microsatélites, mas BRAF também vão bem. Enquanto que aqueles pacientes que não têm instabilidade de microsatélites e têm mutação de BRAF, esses são, sem dúvida, os que vão pior em termos de prognóstico. E se a gente testar, então, ao invés de a gente começar a fazer instabilidade de microsatélites e tudo mais, já vamos direto para um teste germinativo. Eu quero tentar detectar 100% dos meus casos, independente se eles têm instabilidade de microsatélites ou não. Esse trabalho, publicado em 2017, fez justamente essa pergunta. Ele pegou 1.050 pacientes, aproximadamente, e todos foram submetidos a um painel genético de 25 genes, caso eles tivessem tido um diagnóstico de câncer coloretal. E nessa investigação, quase 10% dos pacientes nós acabamos identificando uma mutação em genes de predisposição a câncer. Não foram todos que tinham síndrome de Lynch, somente 3%, aquele número clássico. Mas 7% dos casos nós identificamos mutações em genes que não fazem parte da síndrome de Lynch. E ainda é muito controverso o que nós devemos fazer para esses pacientes que têm câncer coloretal e, por exemplo, uma mutação em BRCA1 e 2. Será que eu posso dizer para esse paciente que esse tumor desenvolveu por causa disso? Provavelmente não. Então, ainda não é muito bem estabelecido fazer essa solicitação para todos os pacientes com câncer coloretal, mas sim aqueles que têm instabilidade de microsatélites e que sugerem que não é uma alteração relacionada a algum tipo de evento somático. E no momento que você identifica pacientes com síndrome de Lynch, aqueles que, por exemplo, tiveram ou não tiveram câncer coloretal, colocá-los dentro de um rastreamento com colonoscopia já mostrou em diversos estudos uma série de benefícios, como redução em futuros tumores ou o primeiro tumor coloretal, redução em mortalidade, inclusive, por câncer coloretal. Então, eu trouxe aqui um dos trabalhos que fez um acompanhamento de 10 anos com pacientes de síndrome de Lynch. Como é que foi feito isso? Praticamente 600 pacientes com síndrome de Lynch foram acompanhados realizando um screening muito relevante com colonoscopia a cada 3 anos, investigação de risco de câncer de endométrio e consultas frequentes. E aqueles familiares que não tinham síndrome de Lynch, eles foram seguindo em paralelo sem ter nenhum tipo de intervenção. E olha que interessante, os pacientes com síndrome de Lynch, eles tiveram praticamente 6 vezes mais risco de desenvolver algum tipo de tumor. E, sem dúvida, os tumores mais comuns eram de câncer coloretal e câncer de endométrio. Mas a mortalidade global e a mortalidade por câncer, se os pacientes fizessem um screening adequado, ele não foi maior do que aqueles pacientes que eram da mesma família e não tinham a mutação. Então, esses pacientes, sem dúvida, têm uma maior chance de desenvolver a doença, mas se eles fizerem um screening adequadamente, eles não têm um aumento de mortalidade relevante comparado com pacientes que não têm mutação na síndrome de Lynch. Então, esse rastreamento é fundamental e ele deve ser instituído tanto em pacientes que nunca tiveram a doença, como pacientes que já tiveram um câncer coloretal, porque o risco de desenvolver um segundo tumor é muito aumentado nesses pacientes. Identificar pacientes com síndrome de Lynch pode mudar também a forma de a gente acompanhar eles do ponto de vista de quimioprevenção. Existem trabalhos mostrando que a aspirina, infelizmente esse trabalho utilizou uma dose muito alta de 600 miligramas de aspirina, reduz de forma significante a incidência de câncer coloretal em até 60% e reduz também o risco de tumores extracolônicos. Então, esses pacientes, eles são candidatos, sim, a algum tipo de quimioprevenção. O grande problema é que a gente tem uma dose muito difícil de ser explorada, que foi realizada naquele trabalho que eu acabei de mostrar. Então, existe um trabalho em andamento com doses mais reduzidas para avaliar se é possível
ter o mesmo impacto em redução de risco de câncer de cólon utilizando uma dose menor de aspirina. E uma outra alteração extremamente relevante que agora pode entrar dentro do tratamento dos pacientes com síndrome de Lynch é a imunoterapia. E a imunoterapia nada mais é do que existe uma interação entre a célula tumoral e o sistema imunológico, e na grande maioria das vezes, quando acontece isso precocemente em algumas células, as células imunológicas podem ser ativadas e destruir o tumor. Infelizmente, o tumor, às vezes, ele tem alguns receptores, como o PDL1, que funcionam como se fosse um freio para essas células imunológicas. E este tipo de receptor consegue inibir a atividade de células imunológicas. E o que a gente fez, então? A gente desenvolveu anticorpos que conseguem inibir essa interação entre o receptor PD1 e o ligante, o seu PDL1, de uma forma que esses pacientes, então, conseguem manter a sua atividade imunológica contra o tumor e, com isso, ser um tratamento extremamente ativo para esses pacientes. E a gente sabe que quanto mais os tumores tiverem mutações, maior é a chance desse paciente responder à imunoterapia. Isso daqui pacientes, a quantidade de mutações que existe no tumor, e aqui é a taxa de resposta à imunoterapia. Quando você pega um tumor que é estável, ou seja, que tem microsatélites estáveis, essa frequência de mutações, já que ele tem todos os mecanismos de reparo de DNA funcionando, é muito baixa. E a chance de ele responder à imunoterapia é extremamente baixa. Só que se você vai para aquele paciente que tem instabilidade de microsatélites, ou seja, que ele acumulou mutações no seu genoma, esse paciente tem uma chance de resposta extremamente elevada. E isso começou a ser explorado em estudos em pacientes metastáticos. Esse foi o primeiro estudo seminal que avaliou os pacientes que tinham instabilidade, câncer coloretal e instabilidade, e que não tinham instabilidade. Todos os pacientes em azul aqui são pacientes que tinham instabilidade. E nesse gráfico de spider plot, que a gente fala, todos que vão para baixo dessa linha granulada aqui, eles são pacientes que responderam à imunoterapia. E os pacientes em vermelho, que não eram instáveis, eles tinham tumores estáveis, praticamente nenhum respondeu à imunoterapia. E essas aqui são as curvas de progressão livre de doença e sobrevida global. Aqueles pacientes que tinham instabilidade tiveram uma enorme sobrevida, uma vantagem enorme em relação àqueles que tinham tumores estáveis. Outros estudos foram sendo conduzidos e a sobrevida é realmente impressionante. Os pacientes aqui, eles eram politratados e aqueles que responderam, 50% deles ficaram vivos, assim, como vocês podem ver aqui nessas curvas, como se fosse um platô. Então, aqueles que respondem costumam ter respostas extremamente duradouras. E esses trabalhos começaram a utilizar inúmeros imunoterápicos, não só, às vezes, como monoterapia, como também tentando juntar mais do que um imunoterápico para explorar ainda mais essa característica do tumor. E isso culminou na aprovação pelo FDA de inúmeros imunoterápicos hoje para câncer coloretal. Isso já está disponível, infelizmente não está ainda aprovado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente já pode realizar para todos os pacientes. E uma outra grande evolução que está vindo para esses pacientes com síndrome de Lynch é a tentativa de desenvolvimento de vacinas para esses pacientes. E o mecanismo é mais ou menos o mesmo que a gente pensou para a imunoterapia. Esses pacientes eles desenvolvem inúmeras mutações e essas mutações podem ser utilizadas como alvos das vacinas para eles ficarem imunes a tumores. E os primeiros estudos em humanos já estão em andamento. Então, para sumarizar e finalizar a apresentação, esses pacientes com síndrome de Lynch, eles precisam fazer um diagnóstico genético, não basta parar na instabilidade de microsatélite, eles precisam fazer o teste germinativo. Todos os parentes de primeiro grau precisam fazer o teste, porque muitos podem ser portadores e se beneficiar de um screening adequado. As colonoscopias começam a partir dos 25 anos e, de forma geral, é feita de forma anual.
nós devemos recomendar para os pacientes que já tiveram a prole constituída, a realização de salpingoforectomia e esterectomia para redução de risco de câncer de ovário nessas pacientes e de endométrio. Os pacientes precisam realizar uma avaliação de citologia oncótica na urina uma vez ao ano, endoscopia digestiva alta a partir dos 35 anos, ou para aqueles pacientes que têm casos de câncer gástrico na família. Essa frequência ainda não está muito bem estabelecida, a gente pode discutir isso depois. Aqueles pacientes que têm alguma alteração na pele, existe uma síndrome de Muir-Torre, que pode dar tumores em glândulas sebáceas, então tem que ser encaminhados para dermatologistas, e nós não devemos fazer acompanhamento com screening de câncer de pâncreas para todos os pacientes, mas existe um questionamento em realização de colangio-ressonância e ultrassom endoscópico para aqueles pacientes que têm histórico familiar de câncer de pâncreas na família. Em relação àqueles pacientes que fazem o diagnóstico de câncer coloretal e já têm o diagnóstico de síndrome de Lynch identificado, você pode propor para esse paciente, na cirurgia, fazer uma colectomia subtotal, para justamente reduzir de forma significante o risco de tumores metacrônicos e de ter a necessidade de fazer uma nova cirurgia. E aqueles pacientes que têm estágio clínico 2 não devem ser submetidos a tratamento com quimioterapia adjuvante com 5-FU. A utilização de aspirina é algo sempre que deve ser lembrado para esses pacientes, e normalmente eu começo com 100 miligramas e chego até no máximo 300 miligramas, e esse tratamento tem que ser feito por pelo menos 2 anos. Se ele não tolerar, eu reduzo para a menor dose possível, eu nunca chego a 600 miligramas, não sei se estou fazendo certo, essa é a prática da grande parte dos meus colegas da oncogenética. E eles são excelentes candidatos à imunoterapia, então aqueles pacientes que são metastáticos, você tem que ter isso em mente. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Acho que foi excelente, inclusive assim, trazendo para a gente uma questão mesmo bem prática de aplicação no nosso dia a dia clínico mesmo. Eu vou passar a palavra para Cláudio para conduzir o debate e depois tem algumas perguntas já escritas que a gente pode também seguir. Cláudio. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Gostaria de começar parabenizando o Rodrigo, que a aula foi realmente excelente, e a importância desse tema e a importância de estreitar laços para que a gente tenha uma consciência maior dessas síndromes genéticas e que possamos pesquisar e diagnosticar mais. Porque a síndrome de Lynch, em especial, ela é muito pouco diagnosticada, ela é muito subdiagnosticada, né? Até nos Estados Unidos, uma pequena fração dos pacientes que têm a alteração genética, eles são diagnosticados. A maior parte passa despercebido e uma grande parcela de culpa é nós próprios médicos, porque nós não fazemos a triagem de história familiar adequada e muitas vezes, quando o paciente tem história familiar, a gente termina não encaminhando para um teste genético ou para um aconselhamento genético. Então, acho que é fundamental a gente estar exposto a esse tipo de conhecimento, ficar mais consciente dessas síndromes genéticas para diagnosticar e encaminhar mais para aconselhamento genético esses pacientes. Como o doutor Rodrigo mostrou nos slides, a intervenção pode realmente salvar vidas, né? O paciente que faz o acompanhamento, a colonoscopia preventiva, etc., ele pode ter uma expectativa de vida semelhante ao paciente que não possui a síndrome. Eu queria começar perguntando se essa testagem universal, através de imunohistoquímica de todos os tumores, se o convênio paga sem dificuldades. Cláudio, obrigado, viu, pelas palavras aí. Sim, ele paga, é super tranquilo. Existem algumas instituições que isso já é automático para alguns convênios, porque tem alguns convênios que o próprio patologista já pode pedir a imunistoquímica, né? Então, tem algumas situações que a gente até deixa combinado com o patologista para ele já pedir. E se não acontece porque falta a solicitação do médico assistente, a gente faz e eu nunca tive nenhuma negativa do convênio.
E a grande parte dos laboratórios aqui em Salvador, né, que tem imunistoquímica, eles estão aptos e fazem isso tranquilamente. Ok. Quando você tem um paciente que tem uma história familiar muito rica, mas você não tem o material do tumor, a biópsia do tumor, ou o paciente teve um câncer de colo há muitos anos atrás, você tem que partir direto para o painel genético, para o teste germinativo, ou tem alguma outra forma de triagem Não da instabilidade microsatélite? Não, sem dúvida. Eu coloquei aquele trabalho que saiu recentemente na Gastroenterology de adenomas justamente para isso, né? Então, assim, é muito interessante saber que os adenomas acima de 1 centímetro podem ter também estabilidade, né? Isso é legal de saber, porque tem situações que o paciente, a pessoa da família que teve câncer faleceu já. E aí, às vezes, o paciente já teve um pólipo e aí pode ser interessante uma forma de testar. Não é por aí que a gente costuma fazer, tá? Os pacientes que têm a indicação de fazer a avaliação, principalmente aqueles pacientes que têm um histórico familiar sugestivo, né, que aí o Amsterdã é interessante de lembrar, né, aquela regra 3-2-1, né, 3 casos, 2 gerações, pelo menos um acima de 50 anos, aí a gente já vai direto para o teste germinativo. E hoje em dia, com os painéis de nova geração, isso é muito simples de fazer, tá? Assim, só para vocês terem uma noção de preço, tá? A gente solicita hoje painéis que custam em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500. E esses pacientes, eles podem... esses painéis, eles incluem todos os genes, incluindo todos os de polipose, como os de síndrome de Lynch, tá? E os laboratórios, eles facilitam muito o pagamento. Por que eu estou falando de pagamento? Porque os pacientes que não têm câncer, dentro da ANS, do rol da ANS, eu não posso pedir pelo convênio, entendeu? Mas não quer dizer que eu não devo pedir, se ele tem um histórico muito sugestivo. Certo. E quais os marcadores genéticos, além da instabilidade microsatélite, que ajudam na escolha do tratamento do câncer coloretal? E se esse tratamento seletivo, se ele é já usado já na primeira linha ou só para o paciente que não responde à quimioterapia inicial? Certo. Então, assim, todos os pacientes com... então, assim, a instabilidade microsatélites, né? Ela, como marcador, ela muda a conduta em pacientes com estágio clínico 2, porque aquela dúvida que a gente tem se vale ou não a pena fazer adjuvância, para os pacientes com instabilidade, nós sabemos que não há benefício, não deve ser feito. E os pacientes com estágio clínico 4 de câncer coloretal, hoje, é muito complicado a gente começar um tratamento sem alguma avaliação molecular. Pelo menos é necessário você fazer uma avaliação dos genes KRAS e NRAS, tá? Se você não fizer isso, você não tem como direcionar nem a primeira linha de tratamento, tá bom? Você joga no escuro a linha de tratamento. Por quê? Porque existem medicamentos que eles funcionam muito bem para quem não tem mutação nesses genes, KRAS e NRAS. E se você não tiver essa informação e der esse remédio para todo mundo, você está dando um remédio que pode ser detrimental para esse paciente, tá? Então, hoje, o paciente foi diagnosticado com câncer metastático, pelo menos essa avaliação. Existem outros marcadores que podem alterar, que é o BRAF, está chegando medicamentos agora também direcionados para essa mutação. Como eu coloquei, a instabilidade de microsatélites também pode ser utilizada para indicação de imunoterapia, mas no cenário ainda após a falha dos tratamentos convencionais. E existem inúmeros estudos agora avaliando imunoterapia contra a quimioterapia de primeira linha sem instabilidade de microsatélites. Mas esses trabalhos não foram publicados ainda. Mas a minha expectativa é que eles consigam, sim, bater na quimioterapia de primeira linha, viu? Porque as respostas são brilhantes. Ok. Alan, eu acho que a gente podia abrir para os demais perguntarem, os colegas. Ok. Rodrigo primeiro tem assim uma sequência de parabéns. Legal, valeu. Pela excelente apresentação. E, bom, em seguida tem o seguinte. Alexandre Carvalho, bem-vindo aí, Alexandre. Ele faz o seguinte questionamento. Síndrome X, risco e segmento.
Essa um grande questionamento. A gente sempre tem que se basear no histórico familiar desse paciente, né? Então, a síndrome X, o que que é, né? Eu nem entrei no mérito, porque, como o nome já diz, é um mistério, né? Então, a gente tem os pacientes que preenchem todos os critérios de síndrome de Lynch. Então, é Amsterdã positivo, você faz uma investigação com testes genéticos e você não identifica a mutação responsável por esses pacientes. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é sobre a dupla mutação somática. Muitos dos casos que eram considerados síndrome X, tá? Acabam tendo dupla mutação somática. Então, esses pacientes, agora você sabe o porquê que ele tem instabilidade microsatélite, você sabe por que aquilo aconteceu, e esse paciente não deve ser considerado mais síndrome X, mas sim ele deve ser considerado como instabilidade de microsatélite, que tem uma causa somática, tá? Então, lembrem-se disso. Isso vai mudar a nossa forma de conduzir esses pacientes, porque vai diminuir drasticamente esses caras aí de síndrome X, tá? E os pacientes que têm um histórico familiar forte, a gente não consegue investigar por esses métodos, a gente costuma ampliar a avaliação germinativa hoje, com painéis mais amplos, tá? Então, às vezes não é incomum a mutação do multi-YH, por exemplo, que é uma síndrome recessiva, às vezes ela acontece dentro de um cenário com poucos pólipos. A mutação do POL-E e POL-D1 também. Então, quando você não tem cara que tem um monte de casos de câncer de colo na família e não achei, não se satisfaça somente com os genes do reparo. Vá atrás dos outros. E hoje a gente tem vários que valem a pena ser investigados. Tá? E aí, quando você fez tudo isso, você testou todo mundo, fez tudo isso, varia muito as recomendações, mas a colonoscopia com uma frequência mais alta, ela deve ser realizada para esses pacientes, sim, e a gente fica muito baseado no histórico familiar. Então, começar de 5 a 10 anos antes, o screening, a depender do familiar mais jovem, certo? Então, se o paciente teve um irmão com câncer aos 45, comece aos 35 anos, certo? E aí varia muito. Tem gente que fala que tem que fazer igual a síndrome de Lynch, tem gente que fala que tem que fazer a cada 3 anos, a cada 5 anos, e aí realmente é um acordo que você vai conduzir com o seu paciente, e é lógico, sempre avaliando a colonoscopia para ver, teve pólipo, não teve, o que eu vou fazer com a próxima? Ok. Antes de passar para as mãozinhas levantadas, tem mais duas outras perguntas escritas. A primeira de Emília. Emília pergunta o seguinte: devemos solicitar pesquisa de microsatélites em adenomas todos, para que eles sejam em todos os adenomas? Não. Aliás, em adenomas maiores que 10 milímetros? Isso. Ela perguntou isso justamente por causa daquele estudo recente que eu trouxe, que fala que os pacientes que têm adenomas acima de 1 milímetro e são síndrome de Lynch, certo? Eles têm estabilidade também. Então, assim, não, a recomendação não é essa, tá? Isso é só uma informação a mais, e aí a gente volta para aquela primeira pergunta, né, que foi feita pelo Cláudio. Será que, quando tem uma paciente que não tem o parente que teve o câncer disponível para fazer o teste, e aí você não tem condições de pegar esse tumor desse parente, e o paciente teve, né, uma colonoscopia e teve um pólipo acima de 1 centímetro, pode ser um caminho, tá? Que você pode começar a pensar e começar a desenvolver a história com o paciente, já que é um teste que ele vai conseguir fazer pelo convênio, certo? E muitas vezes, eles ficam um pouco reticentes no momento que você fala que o teste genético precisa ser pago, né? Porque os pacientes, eles não... que os pacientes que não tiveram câncer não têm acesso, mas os que tiveram câncer têm acesso sim, tá? A gente consegue pedir. Então, é só uma dica, tá, Emília? Não é para pedir para todo mundo, é só um artifício que a gente pode usar em alguns cenários aí que a gente está tendo dificuldade de testar o tumor. E ainda, Emília Rodrigo, ela faz uma outra pergunta: como rastrear neoadenoma em região papilar e peripapilar em pacientes com essas síndromes familiares?
Opa, isso aí eu vou passar a pergunta aí para o pessoal da endoscopia, né? Existe eu vou colocar assim como né, as pessoas colocam, né? Assim, existe uma forma de fazer endoscopia e avaliar melhor aquela região, existe uma manobra específica durante a endoscopia que precisa sempre ser feita nesses pacientes, né? Não é consensual também, tá, Emília, como isso é realizado, e eu posso até, se algum endoscopista quiser comentar sobre isso, se alguém tiver mais experiência sobre isso, mas realmente a gente, como eu disse, né, a endoscopia digestiva alta para esses pacientes é sempre controverso qual é a frequência que tem que ser feita, mas que precisa ser feita para todos os pacientes com síndrome de Lynch a partir dos 35 anos, pelo menos uma endoscopia basal, e aí você pode começar a fazer a cada 3 a 5 anos, algumas sociedades recomendam, a gente sugere fazer isso. Para os pacientes com polipose familiar, aí a gente tem que começar mais precocemente, né, para esses pacientes, e também não existe uma regra específica a qualquer idade. Esses pacientes, eles são frequentemente endoscopados, pelo menos uma vez por ano, né, a partir dos 10 anos de idade. Então, você vai começando a alternar, né, sempre com a solicitação da colonoscopia, a possibilidade de endoscopia também, e aqueles que apresentarem, você começa a pedir com mais frequência. Cláudio, quer fazer algum comentário? Basicamente isso que o Rodrigo falou. A partir dos 25 a 30 anos se começa a triagem e o intervalo a partir daí vai depender do achado, né? Baseado naquela classificação de Spigelman, do número e tamanho dos pólipos, você vai fazer um controle mais ou menos frequente e o uso de cromoscopia e às vezes o uso de aparelho de visão lateral para avaliar a papila pode ajudar em alguns pacientes. Mas o acompanhamento varia a depender do número de pólipos achados. Se você tem poucos, Spigelman 1, 2, você faz intervalo de até 5 anos. Se é Spigelman mais avançado, você faz com uma frequência menor de 2 anos de intervalo. Ok, ótimo. Eles aparelhos com visão lateral, né, que é essa manobra, né, que tem que ser feita, eles estão disponíveis na cardio? Como é que sim, é o mesmo aparelho que você faz a CPRE, é o duodenoscópio. A Legal. vantagem dele é para avaliar a região da papila, né? Que com o aparelho de visão frontal, a região da papila você não vê tão bem. Então você vê adenomas de outras localizações, mas o adenoma de papila ele é melhor visto através da duodenoscopia. Perfeito. Bom, a gente tem duas mãozinhas aqui levantadas. A primeira é de Manuel. Manuel, você tem algum questionamento? Manuel? Se não, então eu vou passar para a segunda mãozinha, que é de Marcos Lira. Bem-vindo aí também, Marcos. E faça o seu questionamento. Boa noite, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Rodrigo, parabéns pela apresentação. Foi ótimo. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. Uma, se existe alguma perspectiva... O câncer de cólon é uma doença heterogênea. E a gente está vendo um esforço nos últimos anos para a classificação molecular de CMS1, 2, 3 e 4. E são doenças com comportamento diferente. Existe alguma perspectiva de vocês colocarem isso como um critério também de seleção para vocês triarem pacientes ou não? E a segunda pergunta... Quer responder essa primeiro? Deixa eu responder essa então, Mira. Essa classificação ela é extremamente interessante, né? Conseguiu realmente dividir, né, subgrupos que têm prognósticos muito diferentes, mas por enquanto ela é extremamente complexa de ser replicada, né? O método que foi realizado realmente não é algo que está disponível na nossa prática clínica e dificilmente isso vai se transformar em algo tão nos próximos anos factível, tá? Então, assim, dentro da síndrome de Lynch é um pouco mais simples, tá? A gente todos os pacientes com instabilidade de núcleo satélite vamos correr atrás, tá bom?
Mas eu acho que avançar, por exemplo, naquela estratégia que o pessoal de Ohio está fazendo, de fazer o sequenciamento direto do tumor, avaliar instabilidade microsatélite, todas as mutações relevantes para tratamento e prognóstico, pode ser que seja aí que, a partir do momento que você consiga fazer a parte mais simples, e isso estiver bem estabelecido, a partir desta cultura, né, de fazer o sequenciamento de nova geração para todos os tumores, você possa avançar também para essa classificação. Ótimo. Marcos, tem um outro questionamento? Não, eu entendi perfeitamente. Não, mas assim, você tem uma outra questão, eu acho. Tenho mais outra. Ok. Outra coisa, você vê que tudo se baseia muito na questão da instabilidade de microsatélite, né? Estou falando na síndrome de Lynch, principalmente. E é uma coisa que eu sempre queria saber, você como oncogeneticista, se você vê alguma razão para isso, mas a frequência da instabilidade dos tumores, da instabilidade de microsatélite entre os estágios do tumor, ele é diferente. No estágio 2 é em torno de 20%, no estágio 3 é em torno de 12%, e no estágio 4, que a gente usa a imunoterapia atualmente, é em torno de 4%, 5%. Existe alguma razão para isso? Um tumor que nasce com estabilidade, ele perde isso? Existe algum sentido ter essa perda durante essa evolução dos estágios? O que eu acredito, tá, Lira, é que, na realidade, como eles têm um melhor prognóstico, um pouco menos deles se transformam em metastáticos, entendeu? Então, assim, como os tumores eles têm um prognóstico melhor, você tem uma diminuição aí a frequência em tumores avançados, entendeu? Mas essa é a explicação que eu acho mais adequada que até agora que eu escutei, tá? Mas não existe nenhuma definição cabal para isso. Uhum. E só lembrando, eu acho que tem uma conversa de imunoterapia em primeira linha, só lembrar que acho que a plenária da ASCO agora, vai começar amanhã, vai ser apresentado o Keynote 177, que é imunoterapia em primeira linha versus quimio, e eu tô que nem Rodrigo, eu acho que é muito provável que para esses pacientes com estabilidade microsatélite vai ser um estudo que vai mudar a prática clínica e a gente vai estar autorizado a fazer imunoterapia em primeira linha, o seu resultado. Lira, eu concordo contigo. Os resultados em pacientes politratados, a taxa de controle de doença é em torno de 70% desses pacientes. E os pacientes que respondem, eles respondem de uma forma muito duradoura e muitos pacientes com resposta completa. Então, assim, eu acho que vai mudar totalmente a nossa prática, totalmente. E isso não se restringe aos tumores de colo retais, né? Nos Estados Unidos, a imunoterapia já é aprovada para qualquer tumor com estabilidade microsatélite. Não necessariamente os tumores de Lynch. Pode ser qualquer tumor que tem estabilidade, você pode usar já. Tá ótimo. Tem tempo para mais uma pergunta? Tem, sim. Rodrigo, um caso real, uma paciente de sexo feminino com menos de 40 anos, que ela já teve mais de 10 pólipos, mas não numa colonoscopia só, foi ao longo de mais ou menos as 4 colonoscopias, e pólipos mistos. Ela tem pólipos serrilhados, alguns com mais de 1 centímetro, e alguns pólipos adenomatosos também. Ela já merece uma triagem para multi-H ou não? Sim, se ela acumulou mais do que 10, acho que eu entendi que foram mais de 10 pólipos adenomatosos. Não. Durante a vida, certo? Não. Uns 5 adenomatosos e mais de 5 serrilhados, alguns vários proximais tá. e com mais de 1 centímetro. Mas não foram 10 adenomatosos, não. Os serrilhados a gente pode deixar uma aula só para eles, né? Tá indo muito atrás em relação a tentar identificar uma causa para eles, né? E talvez até alguma coisa hereditária por trás, né? Então, assim, a minha sugestão é que o padrão é você ter mais do que 10 pólipos adenomatosos, tá? Ou pólipos amatomatosos, esse é o padrão. Isso está entrando no cenário agora
esses pólipos serrilhados e a gente ainda não tem muito bem definida essa doença. E tem pacientes que repetem muito pólipos serrilhados, certo? Então, eu acho assim, acho que vale a pena encaminhar sim, tá? Porque essa paciente ela já vai estar do lado, ela vai fazer uma avaliação genética com o que a gente conhece hoje, tá? E ela vai estar do lado de uma pessoa que vai poder, sempre que tiver algum tipo de inovação nessa área, ela vai poder se beneficiar nisso, tá? Então, o padrão é acima de 10 edematosos, mas quando você é uma paciente jovem, 40 anos, desenvolvendo vários pólipos sem uma justificativa, eu acho que vale a pena a gente trazer ela para perto, fazer o que a gente pode fazer por ela hoje, os testes mais amplos possíveis, investigando todos os genes que a gente pode investigar, e se por acaso a gente não achar nada, essa paciente não vai sair do nosso guarda-chuva. Ela vai continuar lá com a gente e ela vai vir uma vez por ano e a gente vai sempre atualizando o que a gente aprendeu no ano anterior. Ok. Alan? Alan? Acho que se não tiver Desculpe, eu estava sem o microfone, né? Acho então que se não tiver mais perguntas, a gente pode encerrar. Tem só uma pergunta ainda aqui, Cláudio, de Marcelo Barreto. Okay. Ele fala o seguinte: você acredita que no meio médico existe tratamento inadequado pela falta do entendimento ou pela pouca investigação da oncogenética? Marcelo, obrigado pela pergunta, porque essa é uma deixa assim muito importante. Acho que a mensagem é essa, assim, se você for ver, isso não é só no Brasil, não, tá? A frequência de pacientes encaminhadas com câncer de mama para um ambulatório de oncogenética é cerca de 80%, tá? O nosso volume. Então, assim, por quê? Por que que se 3% dos tumores de cólon são os LINT, por que eles não estão chegando, né? Por que que o 1% dos tumores têm polipose e não chegam, né? Então, quando eu acompanhei o ambulatório lá na Universidade de Chicago, né, que era um ambulatório que tinha desde 1992, era discrepante, assim, a quantidade de pacientes que eram encaminhados para mama e ovário e tumores gastrointestinais suspeitos, né? O que eu acho que vai mudar, né? Como a instabilidade microsatélite vai começar a ser solicitada para todo mundo, e algumas universidades e centros acadêmicos começaram a fazer isso, adotaram o screening universal, esse paciente ele é meio que encaminhado automático já, entendeu? Ele já existe uma sugestão no próprio prontuário eletrônico para ele ser encaminhado para o aconselhamento genético. Isso é uma ferramenta que a gente pode usar. O patologista pode recomendar isso também na própria imunistoquímica, para ele encaminhar para avaliação genética, isso também aumenta, tá? E o que está acontecendo é que existem tratamentos agora também específicos para câncer de pâncreas, que também exigem uma avaliação genética. Então, vão ter outros tumores que fazem parte da síndrome de Lynch, que vão ter que ser encaminhados para fazerem testes genéticos. E aí vai começar a aumentar esse volume de pacientes de tumores do trato gastrointestinal, e isso vai começar a se transformar numa rotina mais, acho que do dia a dia de todo mundo. Mas a gente está muito distante quando compara com as pacientes, por exemplo, com câncer de mama. Acho que tem muito a evoluir ainda nessa parte aí com os nossos pacientes. Ok, Rodrigo. Cláudio? Eu não tenho mais perguntas a fazer, só parabenizar de novo o Rodrigo, acho que foi muito proveitoso, foi excelente a apresentação, e acho que a gente pode repetir essa sessão outras vezes. Legal, estou inteiramente à disposição. A gente tem uma série de outras síndromes que eu nem toquei aqui, né? Sim. Então, assim, eu estou inteiramente à disposição, caso vocês queiram, a gente bate um papo de novo, Ótimo. aí com o maior prazer. Foi Obrigado aí por todos aí pela presença, viu? Fiquei muito feliz. Foi realmente muito bom, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado também a Cláudio pelo debate, pelos participantes aí com as questões. E certamente em junho a gente estará de volta aí com o fórum. A responsabilidade do fórum de junho é de Tatiana e ela deve estar trazendo aí alguma coisa boa também para a gente. Então, muito obrigado pela presença de todos e boa noite. Boa noite. Até Boa logo. noite. Valeu. Tchau.